Lancei uma campanha com tipo de lance maximizar conversão, que é uma estratégia de compra de anúncios, de compra de espaço para os seus anúncios, que utiliza inteligência artificial. E não só ela. A maioria dos tipos de lance que existem dentro do Google Ads usam inteligência artificial, tá bom? A única que não usa, que é a que você tem controle total, é a de CPC manual, a campanha de custo por clique manual que eu ensinei você a fazer, que foi a primeira que nós criamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial então e como que ela vai funcionar dentro do Google. Entenda a situação. Se você está criando uma campanha do zero, essa campanha ela não tem dado nenhum. E lembra quem fez todo os módulos iniciais desse curso? Lá no começo eu falo. Tem um módulo que eu só explico a questão de dados, ok? Eu bato nessa tecla, dados, 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 ou seja, informação. Estamos vivendo a era da informação, tenha isso guardado em mente. Se você começa uma campanha, criou uma conta do zero do Google Ads e lançou uma campanha no ar, quais são os dados que essa campanha não tem? Zero, ela não tem campanha nenhuma. Então você começa já com uma desvantagem em relação ao seu cliente. Agora, quando você cria uma campanha que utiliza tanto inteligência artificial, mas você já está coletando dados com outro tipo de campanha, que é a campanha de CPC manual, você de certa forma está acelerando esse processo para você ganhar um certo tipo de histórico ali no Google, para as campanhas depois de inteligência artificial ganharem um atalho e começar a performar de uma maneira um pouco mais rápida, tá bom? Então, toda vez que você lançar uma campanha que utilize inteligência artificial, todas elas, é necessário que você espere pelo menos 5 dias para os resultados começarem a aparecer efetivamente. É o tempo que a máquina ali do Google, que é a inteligência artificial que é alocada dentro do Google Ads para que ela aprenda e entregue os resultados para você. Ah, Robson, mas quer dizer então que eu tenho que esperar 5 dias e não vai acontecer nada na minha campanha? Olha, eu já vi as duas situações acontecer. Eu já vi em casos em que realmente passam 5 dias e não tem impressão, não tem clique, não acontece nada, e no 6º dia começa a acontecer tudo como se fosse um passe de mágica. E eu já vi situações ao contrário também. Eu lançar uma campanha de inteligência artificial e essa campanha ela já performar no primeiro dia de aprendizado, ela já tem clique, já tem inclusive conversões. Eu já vi esses dois casos. Tem casos em que passa 5 dias e não acontece nada, e existem casos que no primeiro dia já acontece até venda. Tá bom? Então, não existe uma regra. O que existe é você entender esse processo e ter paciência para aguardar. Tá bom? Então vamos lá, para a gente ver quais são os tipos de compras de espaço que utilizam inteligência artificial para quando você, em determinado momento, for utilizar essas inteligências aí, esses tipos de compra de espaço, né, esses tipos de lance, você já vai ficar mais atento, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos lá, vamos entender então, quando eu crio vamos entender aqui quais são os tipos de lance que eu tenho aqui, ó. Se eu vim aqui em lance e abrir a opção de lances, eu venho aqui em mudar estratégia, e nessa composição que eu tenho atual, eu tenho um tipo de conversão, que é essa que está rodando agora, eu tenho uma outra que é valor da conversão. Isso aqui geralmente funciona mais para quem tem e-commerce, ou quando você já tem na ponta dos dedos certinho quanto que te gera de lucro um lead, por exemplo. Tem como você fazer um cálculo e colocar isso lá na conversão, tá bom? E essa daqui também, ó, otimização de cliques, também usam, veja bem, isso aqui não é CPC, tá? Isso aqui não é custo por clique, novamente. Isso aqui é uma estratégia que não tem nada a ver com custo por clique. É uma otimização que o Google faz para trazer o máximo de cliques possível para o seu negócio. Ué, Robson, mas qual que é a diferença? A diferença é que aqui você não controla o preço da palavra-chave igual a gente controla lá no CPC manual. Esse tipo de lance aqui é um tipo de lance que também usa inteligência artificial e é ela que vai usar a sua verba diária para tentar otimizar esse valor e trazer o maior número de cliques possíveis com base no seu orçamento diário. Ok? E por último, tem essa estratégia aqui que é a parcela de impressão, que é onde você consegue ficar no topo da pesquisa Google, se assim você quiser, desde que você tenha capacidade financeira para bancar isso. Então uma brincadeirinha aí de 24 horas, por exemplo, para uma palavra-chave super competitiva como essa que eu estou usando aqui, ela não é tão super competitiva assim, tá? 2,20 não é tão super competitiva assim. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que a palavra-chave aqui em média custa R$100. Tá bom? E com R$100, uma brincadeirinha de 24 horas aqui para aparecer nas primeiras posições, você teria que gastar por baixo aqui uns R$20 mil para ficar 24 horas no topo ali do Google, tá? Claro que isso depende de uma série de outras coisas, de configuração e tal.
A gente não vai entrar no mérito agora para explicar cada uma desses tipos de compras de lance aqui, né? Esses tipos de estratégia de lance, mas saiba que todas essas 4 aqui, 2 que estão recomendadas e outras 2 que são opções de otimização, então todas essas 4, elas utilizam inteligência artificial. Então em todas elas, quando você lança uma campanha com esse tipo de lance com inteligência de aprendizado de máquina, sempre vai ter aqui no status a campanha, depois que ela é aprovada, ela entra com essa informação aqui, dizendo que ela está qualificada e está num estágio de aprendizado. Ela está aprendendo com todas as configurações que nós fizemos nela. Lembra lá atrás? Fizemos um monte de configuração, idioma, segmentação, palavra-chave, tipo de texto, tipo de imagem, recursos avançados, está tudo aqui. Ela está começando a entender e esse aprendizado demora, em média, 5 dias. Então, olha lá. A nova estratégia de lances está na fase de aprendizado. O Google Ads está otimizando sua nova estratégia de lances. O desempenho ficará ainda melhor. Bom, ainda melhor, pior do que isso, impossível, né, Google? Que não aconteceu nada ainda aqui, né? Mas, enfim. Então, vamos lá, voltando aqui. Você não precisa realizar nenhuma ação no momento. Beleza, então tá aqui, ó. A informação que eu queria é essa, 5 dias para o aprendizado. Novamente, significa que em 5 dias não vai acontecer nada? Pode ser que sim, e pode ser que amanhã, quando eu abra a campanha, já tenha até uma conversão aqui, né? Não é uma garantia que isso aconteça, mas é muito plausível que isso possa acontecer também, né? Então isso vai variar muito de conta para conta, de campanha para campanha, do mercado que você está inserido, palavra-chave que você escolheu, o número de concorrentes que você tem ali trabalhando paralelo com você, disputando os mesmos espaços lá no Google que você está disputando, e uma série de outras coisas, tá bom? Então, quando a gente fala em aprendizado de máquina, basicamente é isso que você precisa entender sobre esses 5 dias de aprendizado. Ok? Tudo claro? Tudo lindo? Tudo maravilhoso? Prontos para vender então aí? Bora lá para a próxima aula. A gente se vê. Até mais.